Então é com muita alegria no coração que nós vamos estar aí lendo mais um capítulo da Bíblia, da Palavra de Deus. Essa versão aqui, ela encontra-se nesse site, que é a Bíblia. Se você digitar no Google Bíblia Viva e-mail, você vai conseguir essa versão, né? Tem gente que não gosta muito dela, porque ela traz palavras muito atuais, às vezes perde um pouco o sentido, mas eu gosto bastante dela por ser mais fácil de entender. Mas que você fique aí na paz, e nós vamos estar lendo aqui, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no seu coração, certo? Então vá até o final desse vídeo. Então Jesus subiu num barco e atravessou o lago para Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo, alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao rapaz doente: anime-se, filho, porque eu já perdoei os teus pecados. Blasfêmia, esse homem está dizendo que Deus, que é Deus, exclamavam uns para os outros, alguns líderes religiosos. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão com esse pensamento ruins? Será mais difícil perdoar os pecados ou curar o rapaz da doença? Então, para provar que eu tenho autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltou-se para o rapaz paralítico e ele disse: levanta-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E o rapaz levantou-se num salto e saiu. Um arrepio de repente passou pela multidão quando viram isso acontecer, bem diante dos seus olhos, e como eles louvaram a Deus por haver dado uma tal autoridade a um homem. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos, Mateus, sentado num guichê da coletoria. Venha tornar-se meu discípulo, disse Jesus, e Mateus saltou do lugar e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos conhecidos espertãos estavam lá como convidados. Espertalhões estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados, porque o mestre de vocês se reúne com homens como esses? Porque as pessoas que estão bem não precisam de médicos. São os médicos, são os doentes que precisam, foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: vão aprender o significado dessa escritura. Não são os sacrifícios e as ofertas de vocês que me interessam, mas que tenham compaixão. Meu trabalho aqui na terra é de insistir com os pecadores e não com aqueles que se acham bons, que se voltem para Deus. Um dia os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam como fazemos nós e como fazem os fariseus? Os amigos do noivo devem chorar e ficar sem comer, enquanto ele se acha com eles? Perguntou Jesus. Mas vai chegar o tempo em que eu serei tirado deles. Então terão bastante tempo para recusar a comida. E quem remendaria uma roupa velha com fazenda nova? Porque o remendo rasgaria a roupa e faria um buraco ainda pior. E quem usaria odres velhos para guardar vinho novo? Pois os odres velhos arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e os odres estragariam. Para guardar o vinho novo, só se usa odres novos. Dessa maneira, ambos são conservados juntos. Enquanto ele está dizendo isto, o rabi da sinagoga local chegou e adorou Jesus. Minha filhinha acaba de morrer, disse ele. Porém, o Senhor pode fazer com que ela volte à vida se tão somente vier a tocar nela. Quando Jesus e os discípulos estavam andando para a casa do rabi, uma mulher que tinha estado doente 12 anos com uma hemorragia surgiu por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar nele, serei curado. Jesus voltou e falou com aquela filha. Disse ele: vai tudo bem, a sua fé curou você. E a mulher ficou boa a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do rabi e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse:
ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então, como zombaram e caçoaram dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia desta admirável milagre espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, os dois cegos apareceram gritando: ó filho do rei Davi, tem piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava, e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu possa fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos dele e disse: por causa da fé que vocês demonstram, acontecerá assim. E de repente eles puderam ver. Jesus avisou os dois energeticamente para que não contassem isso a ninguém. Mas em lugar disso, eles espalharam a fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar, porque havia um demônio dentro dele. Jesus expulsou o demônio imediatamente, o homem pôde falar. Como as multidões ficaram maravilhadas. Nunca em nossa vida tínhamos visto coisa igual, exclamavam eles. Mas os fariseus diziam: a razão pelo qual ele pode expulsar demônios é porque... Continuando no 34. Mas os fariseus diziam: a razão pelo qual ele pode expulsar demônios é porque está possesso de demônios, possesso de Satanás, o rei dos demônios. Jesus viajava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando a boa nova do reino de Deus. Em todo lugar onde ele ia, curava as pessoas de qualquer espécie de doenças. E quanta pena ele sentia das multidões que vinham, porque seus problemas eram tão grandes. E ele não sabia o que fazer, nem aonde... E eles não sabiam o que fazer, nem aonde ir buscar socorro. Eram como ovelhas sem pastor. A safra é tão grande, os trabalhadores são poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, orem aquele que está encarregado da ceifa e peçam a ele que chamem mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Então chegamos ao final de mais um capítulo, capítulo 9. Espero que você tenha refletido sobre gostado dessa leitura, e que você possa não somente ficar nessa leitura e continuar lendo a palavra de Deus, assistindo os nossos vídeos, compartilhando esses vídeos com outras pessoas na internet. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você está assistindo pelo YouTube, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus.